alguém que esse cara vai pagar por isso. Então alguém que esse cara vai sofrer, mano, vai chorar. Era um namoro de adolescente. Ela tinha 12 anos. Ele tinha 19. A gente sabe muito pouco dela. A gente sabe que ela namorou por um tempo, que ela quis terminar o relacionamento. Só que ele, por achar que era dono dela, não queria, não aceitava o término, né? Agora, imagens ao vivo na cidade de Santo André, onde um rapaz de 22 anos mantém duas adolescentes como reféns. Aquilo foi tomando volume. Curioso, imprensa, polícia. Muita correria, muita tensão nesse momento. Começa a se perder o controle. Eu tenho dúvidas se a polícia militar tinha uma estratégia definida. A ideia é levar a Lindenberg ao limite da exaustão. São crianças que estão conversando lá dentro. Como é que elas vão invadir? Essa ocorrência vai longe. A audiência estava altíssima para todo mundo. Vamos ligar. Se ele atender, eu vou gravar. Vocês estão ao vivo já aí? Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, voltei com outro crime em cena. Eu estou imensamente feliz de ver esse crescimento de produções de true crime brasileiras, de séries e documentários bons, que levantam questionamentos, nos relembram casos que a gente não deveria esquecer, dão espaço para se contar a história dessas vítimas. Eu acho ótimo que a gente se acostume mesmo em ver o nosso próprio retrato social nessas produções, porque por muitos e muitos anos a gente só via casos gringos. E eu entendo que é sempre mais fácil se analisar ou assistir algo que parece ser muito distante, mas faz parte do nosso amadurecimento como sociedade mesmo, eu acho, enfrentar e até perceber que monstros estão em todo, estão em qualquer lugar. Dito isso, hoje nós vamos falar sobre o documentário da Netflix sobre o caso de Eloá Pimentel, que tem episódio aqui no podcast. Se você ainda não ouviu, ouça, é bem completo, traz informações sobre o caso, sobre essas pessoas, e até com mais detalhes do que na série, que chega com uma proposta de cobrir um período específico só. Então, eu recomendo muito vocês ouvirem. Para o roteiro do episódio, eu pesquisei livros sobre o caso, documentos, entrevistas. Então, tá bem rico assim de informações para quem quer saber mais profundamente sobre todo o caso. Então, quem ainda não ouviu, faça o favor de ir lá e ouvir. Antes de começar os recados básicos, vocês sabem, gente, se você está me ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, deixa sua avaliação, não vai cair o dedo e você me ajuda a alcançar novas pessoas e é de graça. Isso é que é o mais importante, é de graça. Se por acaso você está me ouvindo no YouTube, clica por favorzinho no botão de se inscrever. Também não cai o dedo, também é de graça, gente, né? Vamos dar esse fortalecimento aqui. Falando de coisas que são de graça, vamos falar daquelas que não são. O Sob Investigação tem uma campanha de apoio. Vocês sabem que ser podcaster é trabalhar de graça. Então, se você puder e não for te fazer falta, na descrição desse episódio tem os links para a campanha na Aurelo e no Apoia-se. Cada faixa de valor de apoio te dá direito a algumas coisas. Vai estar tudo bem escritinho lá, bonitinho. Então, se você quiser, puder, clica na descrição, dá uma olhada, vê qual que você pode, e eu ficaria extremamente agradecida. O caso Eloá Refém ao Vivo é uma série documental dirigida por Cris Gatas, que estreou no dia 12 de novembro de 2025. Ela tem 1h25 de duração. No IMDb a avaliação é de 6,5 e no Letterboxd 3,2. Lembrando que no IMDb a avaliação vai até 10 e no Letterboxd até 5. A sinopse está lá na Netflix da seguinte maneira, abre aspas. Neste documentário tenso, uma adolescente sequestrada pelo ex-namorado em um caso de cárcere privado que chocou todo o Brasil. Fecha aspas. Essa série documental, eu chamo de série documental, a Netflix, ela nomeia como documentário. Mas, como a maioria produzida aqui ultimamente conta com trechos recriados por atores, eu estou chamando ela de série documental. Logo no começo, a direção
nos situa, nos coloca onde tudo vai acontecer. E aí ela sobrevoa esses prédios do CDHU, lá em Santo André, no ABC Paulista, precisamente o bloco 24, que por quase 5 dias o país observou ao vivo, ficou ali grudado quase 24 horas. Então essa câmera vem de fora do prédio, entrando no que seria o apartamento da família Pimentel, com a atriz que interpreta a Eloá na sala. É dia 2 de fevereiro de 2008, a Eloá está escrevendo no diário que é aniversário de namoro dela e do Lindenberg. Ai, gente, isso é tão algo que eu fazia quando eu era adolescente. Falar sobre o amor eterno, mesmo sem nunca nem ter namorado mais ninguém. Colocar o nome dos dois dentro de um coração. Ficar imaginando o nome dos seus filhos, essas coisas. E eu acho que isso é o que mais dói quando a gente sai de alguém que está vendo o caso de fora e nota que mesmo esse sendo um caso tão emblemático, essa pessoa é como eu, ela é como você. O que nos diferencia é como a vida dela acabou. Ela era só uma típica adolescente dos anos 2000. Era o primeiro namorado dela. Então, eu fico pensando, é tão triste que ela não tenha tido a chance de envelhecer e reler as coisas que ela escreveu assim tão novinha e achar graça. Porque é o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu olho as coisas que eu escrevi lá em 2000, quando eu tinha 15 anos, e eu rio, porque eu fico, meu Deus, como eu era boba. É muito triste, extremamente triste. Porque daquele dia para o crime passariam-se 8 meses. E aí nós chegamos no dia 13 de outubro de 2008, à noite. A polícia do celular do pai da Eloá liga para Ana Cristina, a mãe dela, e contam que a Eloá está sendo mantida em cárcere privado pelo namorado. O irmão mais novo da Eloá, que é o Douglas, ele chega em casa ali por volta das 2 da tarde, no dia 13 de outubro. Eu senti falta deles incluírem aqui o fato do Lindenberg ter tirado o Douglas de casa antes de invadir o apartamento. Eles dizem que o Douglas chegou em casa, eles mostram o ator chegando no apartamento, mas eles não dizem de onde ele estava chegando. E eu acho que seria um bom ponto para se compreender o exato tamanho da premeditação do Lindenberg e de que ele usou o Douglas de várias maneiras, até o fim, inclusive para conseguir ficar sozinho com a Eloá e fazer tudo o que ele fez. Eu também fiquei muito surpresa com a participação do pai dela na série, dando uma entrevista, usando o nome dele, né, o Everaldo. Eu não imaginei que ele fosse querer aparecer. Vi muitas pessoas comentando sobre a série não ter abordado o que aconteceu com o pai da Eloá, dele ter sido reconhecido, dos crimes que ele cometeu em Alagoas, da prisão dele. Eu, sinceramente, não vejo porquê da série falar sobre isso. O recorte que a produção queria sobre o caso é bem claro, que são as horas do sequestro, do momento que começa até a hora que termina, não o que aconteceu antes daquilo e nem o que aconteceu devido àquilo. Tanto que a parte do julgamento do Lindenberg é super rápida. Então eu acho que a história da Eloá já foi tão prejudicada por tudo o que aconteceu que eu não vejo o que de bom faria ou traria para a história desse caso você falar disso. Eu acho que talvez trouxesse mais questionamentos sobre a Eloá do que empatia por ela, que eu sinto que é o propósito de toda essa série documental. O Douglas ficou lá sentado na escada do bloco, né, esperando o pai chegar. Os dois sobem juntos. E aí, quando o Everaldo coloca a chave na porta, o Lindenberg grita para sair da porta, porque senão ele ia atirar, que só sairia de lá morto, mataria Eloá, mataria todo mundo lá dentro do apartamento. E por todo mundo, ele estava se referindo não só a Eloá, mas a Nayara, ao Vitor e ao Iago. Ele já estava com eles lá dentro do apartamento há 5 horas. O pai do Vitor, preocupado que o filho estava sumido o dia inteiro, chama a polícia. Eu acredito, estou aqui puxando de memória agora, não coloquei isso no meu roteiro, mas eu acredito que o pai do Vitor chegou a ir lá na porta do apartamento, porque ele sabia onde o filho estava. Por isso, inclusive, que quando ele chama a polícia para ir direto lá, no apartamento da Eloá. E aí eles mostram que tanto Douglas quanto o pai, né, estão ali quando a viatura chegou e ficam ali implorando pro sargento, o Atos Valeriano, que já é ele primeiro que chega na viatura, não se aproxime da porta, porque senão o Lindenberg vai atirar. Eles acreditam que o Lindenberg vai atirar. E aí, por telefone, o sargento Atos
tenta falar com o Lindenberg, mas não adianta muito porque o Lindenberg só consegue falar um monte de palavrão, um monte de xingamento. Eles inserem um dos trechos de conversas entre os dois que eu acho um dos mais doidos e, sei lá, acho que é um dos que me afetam mais. Porque o Lindenberg chama a Eloá de namorada, ela responde, você ouve ela respondendo, dizendo que ela não é namorada dele, e ele bate nela, manda ela calar a boca. Até aquele momento ali, aquelas horas de sequestro, era a Polícia Militar ali na ação. Então decidiram ligar para o GAT, que é o Grupo de Operações Táticas da Polícia Militar de São Paulo. E aí quando eles chegam no local, a equipe tática já vai se posicionando ali naquele perímetro em torno do apartamento. O sargento Atos permaneceu como negociador dentro do furgão do GAT. Tem um vídeo do Lindenberg falando pro sargento Atos que ele quer matar Eloá, que ele quer se matar e aí que ele quer liberar a Barbie. A Barbie seria a Nayara, melhor amiga da Eloá. Daí ele exige que ele quer falar com a mãe da Eloá, que é a Ana Cristina. E que logo depois de falar com ela, ele soltaria Eloá. Aí vai a polícia buscar a Ana Cristina. O Lindenberg conversa por telefone com a Ana Cristina, pelo telefone do negociador, e o Lindenberg diz que tinha falado para a ex-sogra que ele cometeria uma besteira e ela não acreditou. A Ana Cristina fala que quando eles tiveram essa conversa, na cabeça dela, essa besteira ele faria com ele, nunca com a filha dela. Então você vê como é que o cara já estava completamente perturbado, né? A dor da Ana Cristina, primeiro que eu acho muito visível e eu não consigo nem mensurar ou pensar, conjecturar, achar palavras que cheguem perto de explicar o que eu acho ou o que eu imagino que seja essa dor. Porque imagina, você pensa em você ouvir uma pessoa que estava ali dentro da sua casa naquele momento falar para você que a sua filha não ia sair dali viva. Eu acho que deve ser um sentimento, e principalmente para uma mãe, tão desesperador e tão impotente, porque ela precisava acreditar que a filha sairia viva, porque senão você fica louca. Mas com medo de que a filha não saísse. E ela não pode fazer nada, mas ao mesmo tempo eu tenho a absoluta certeza de que ela queria fazer tudo. Você vê o sofrimento que ela viveu. Eu não gosto nem de conjecturar, porque eu tenho filhos. E eu morro de medo de que, se eu projetar demais, se eu pensar demais, eu acabe atraindo coisas ruins para os meus filhos. Porque, gente, de verdade, eu acho que eu não suportaria viver um dia a mais nessa terra sem que um dos meus filhos estivesse aqui também. Tento imaginar e, ao mesmo tempo, tento refrear esse pensamento de imaginar, de pensar em como que foi a dor da Ana Cristina ali naquele momento, sabe? Eu fiquei tão revoltada assistindo que logo no começo da série, o sargento Atos comenta que ali naquela região do CDHU era uma região muito perigosa, porque tinha tráfico e tal. Gente, eu comecei a falar alto pra televisão, assim, perguntando, cara, é uma região perigosa, tá cheio de tráfico, chama alguém então pra resolver isso aqui. Eu ficava assim, chama, sei lá, o dono da boca, o dono do tráfico, sei lá o que é, chama alguém, resolve logo, fala pra ele que vão invadir, que vai ameaçar alguém, sei lá, faz alguma coisa e resolve isso logo. Eu até, depois fiquei me sentindo mal, né, porque vai que, né, os caras fossem mexer com a família dele e tal, e jamais desejaria mal pra família do Lindenberg, mas eu fiquei pensando assim, chama, porque mal ou bem, a polícia tem coisas que não pode fazer, tem limites que a polícia precisa seguir. Bandido não tem isso. Ele faz o que quiser. Mal ou bem, quando a polícia chegasse, prendia o Lindenberg e prendia os bandidos também. Então, assim, já matava tudo numa cajadada só, entendeu? Mas, assim, eu sei que não é possível e nem seria o correto, mas para vocês verem a revolta que dá em você, porque a gente sabe que ele vai matar a Eloá. É muito, assim, é uma agonia imensa. Eu fiquei muito, muito revoltada, mas depois pedi perdão a Deus, porque isso não tá certo. Tem um jornalista lá do SBT que dá entrevista, que ele diz que foi o primeiro a chegar lá no CDHU e foi entrevistar os moradores para saber melhor quem era o Lindenberg, quem era Eloá. E todos os que aparecem falando, né, que eles mostram essas entrevistas que ele deu, todas estão falando sobre o Lindenberg. Aí o Lindenberg era um bom menino, o Lindenberg era um cara tranquilo, o Lindenberg era um cara trabalhador. Ele também falou com a irmã do Lindenberg,
que é alguém que, para mim, é muito o retrato de como certos pensamentos não mudaram ou são tão enraizados, porque eu facilmente vejo hoje, 2025, uma mulher falando exatamente todas as coisas que a irmã do Lindenberg falou lá em 2008. Justificar o que esse irmão está fazendo, ou que o homem está fazendo como amor, como um ato de amor que só quem sente pode falar. Porque na época ela também teve outras falas, assim, mais ou menos dentro dessa mesma vibe, desse mesmo caminho, de que o coitado do irmão dela era só um rapaz extremamente apaixonado. Era um rapaz extremamente apaixonado que estava mantendo sob a mira de um revólver 4 adolescentes, ameaçando matar 4 adolescentes. É de se pensar em como 17 anos depois, quando acontecem casos não iguais, mas similares, ainda existe quem comente coisas sobre amor. Aí a gente tem os textos do Diário da Eloá narrados ou então interpretados. E eu fiquei um pouco deprimida por uns dias com isso, porque eu vi que a Netflix fez aqui, no caso Eloá, mais ou menos o que foi feito lá na HBO Max, na série do Rafael Miguel. Porque lá na HBO eles colocaram trechos do podcast do Rafael para que fosse mais íntimo, para que fosse possível ver as coisas pelos olhos dele, pela perspectiva dele, de como ele via a Isabela. E aqui, essa mesma opção de usar os textos de Eloá, para mim tem o mesmo propósito, porque a gente não conhece Eloá, a gente não conhece os sonhos dela, a pessoa dela. Tudo que foi dito até hoje sobre a Eloá é sempre do ponto de vista do crime que tirou a vida dela. E ela era só uma criança, uma menina boba, assim, não no sentido pejorativo de ser uma menina tola, de ser uma menina imbecil, não. Ela era uma menina sem malícia, ela tinha todo aquele mal de adolescente, de nada acontece comigo, de que o mais complicado de toda a sua existência é uma coleguinha que copia seu estilo de roupa, aquele professor que não gosta de você, o fim da vida é aquela festa que vai todos os seus amigos e seus pais não deixam você ir, e aí, meu Deus do céu, ele perdeu a melhor festa do mundo, nunca mais vai ter outra. Tipo, ela era uma adolescente apaixonada pelo primeiro amor, que eu tenho certeza que no começo ela achou que seria o único da vida dela para todo sempre, o que não costuma ser. E, infelizmente, para Eloá, foi o último amor dela. A Ana Cristina também fala sobre um dos pontos que definitivamente foi sobre o que eu mais li as pessoas comentando e discutindo. A Eloá começar a namorar o Lindenberg aos 12 anos. Ela conta que quando eles decidiram deixar a Eloá namorar com o Lindenberg, eles colocaram regras. Só podia namorar dentro de casa e que, como ele era um menino muito calmo, muito trabalhador, não era envolvido com nada errado, eles deixaram. Eu super entendo quem fica apontando que ela era muito nova para namorar. Então eu vou deixar bem claro isso. Eu super entendo. De fato eu entendo. Mas eu acho que, primeiro, as coisas lá em 2008 eram bem diferentes. Eu mesmo em 2008 já tinha 2 filhos. E eu ainda não tinha nem 22 anos. E os meus pais me criaram de uma maneira extremamente rígida. Eu não podia botar a cara na janela para ver as pessoas passando. Eu nunca tive permissão para ir em festa de pijama e em casa de amiga. Eu nunca fui em um aniversário de amiga minha. Nunca. Eu não fui em matinê. Meu pai tinha um costume de, na época, eu tava muito em alta, Chitãozinho Chororó. E eu não sei se vocês não lembram, quem é da minha época, assim, uma criança que nasceu nos anos 80 vai saber. Eles usavam tipo um mullet, assim. Meu pai só cortava o nosso cabelo daquele jeito, Chitãozinho Chororó. E a gente só era permitido usar roupas de moletom. Moletom, gente. Calça de moletom, casaco de moletom. A gente só andava assim. A gente não tinha permissão para usar camiseta, short jeans, saia, sandalinha da Xuxa, aquelas coisas. A gente não tinha permissão. A gente não podia ir em show. A gente não podia ir em shopping. Eu só fui sair depois das 6 da tarde quando eu já era mãe de uma criança. Então, eu também consigo compreender que não é proibir que previne. Eu tô dando aqui o meu exemplo. Eu fui tão isolada e tão controlada, né, de certa forma, que eu não aprendi a socializar com pessoas da minha idade, a criar uma certa malícia. E eles não falam aqui
na série, mas o namoro da Eloá e do Lindenberg começou escondido. A Ana Cristina só descobriu que eles estavam namorando porque uma vizinha contou. Então a gente também tem que colocar isso na balança. Eu vou deixar que a minha filha fique namorando na rua, pelos cantos, escondido, e alguma coisa aconteça, ou eu vou permitir e controlar da minha maneira, da forma que eu puder, vou aqui ficar de olho, porque, gente, os adolescentes, eles querem ter essas experiências, porque é parte do amadurecimento, namorar faz parte disso também. Então, eu não sei se caso os pais da Eloá proibissem e ela tivesse muito certa, muito apaixonada, de que ela continuaria namorando. Se ela continuasse namorando escondido, ele mataria ela ou não? Ela poderia ou não, por exemplo, se tornar uma mãe adolescente, como eu vi muitas, assim como eu, sendo lá no começo dos anos 2000. Eu não sei se muitos de vocês lembram, ou por eu ser do Rio eu lembre, mas uns 2 anos antes da morte de Eloá, foi produzido um documentário aqui, nas comunidades do Rio, chamado Meninas. Vocês procurem no YouTube, lá tem. E era sobre gravidez na adolescência. E por que eles fizeram um documentário sobre este tema? Porque era uma coisa que estava acontecendo muito, com meninas muito novas. E nesse documentário eles contam a história de 4 meninas, eu não sei se eram todas da Rocinha, mas eu lembro que uma era. Uma dessas meninas tinha 13 anos e ficou grávida de um traficante. Então, eles usaram um tema que estava muito em voga na época. Eu lembro de casos de meninas na época que engravidaram com 12 anos. Falado tudo isso, eu também li muito comentários sobre o Lindenberg era um pedófilo. Gente, existe algo chamado DSM, que agora está tendo uma versão um pouco mais nova. Ele é um manual. E ali a gente encontra os transtornos mentais, doenças mentais, características, diagnósticos e tudo. É tipo uma bíblia de orientação para profissionais que tratam de saúde mental. O DSM diz que ele chama de transtorno pedofílico. E aí precisa também ver se a pessoa se encaixa em todos os critérios para ser um transtorno, tá? Mas ele diz que esse transtorno é uma parafilia. Então ele é um comportamento sexual que envolve, são crianças de até uns 13 anos mais ou menos. E, eu não sei se vocês notaram, eu usei a palavra sexual. Além do pedófilo geralmente ter a partir de 5 anos a mais que a criança, pode até tentar encaixar o Lindenberg nessa questão da diferença de idade, o pedófilo, ele só sente atração por crianças. E essa atração é uma atração sexual. Ele pode até, e muita gente confunde isso. Pedófilo é uma coisa, estupro de vulnerável é outra. Porque o pedófilo, ele pode nunca chegar a encostar numa criança. Ele tem impulsos sexuais que são olhando para uma criança, vendo uma foto de uma criança. E geralmente, é o que costuma, isso são os especialistas que dizem, não sou eu, causa uma angústia nele. Essa fantasia que ele cria com essas crianças, essa excitação. E não é com uma criança específica somente. Pode ter até por outras várias crianças. Fazem com que ele tenha dificuldade de manter relações sociais. Inclusive, muitos pedófilos cometem suicídio. A taxa de suicídio entre pedófilos é muito alta. E existem aquelas pessoas que são estupradores de vulneráveis, estupradores de crianças. E aí pode ser uma pessoa que não é pedófila. Ela simplesmente estuprou aquela criança porque ele viu ali uma oportunidade. Porque podia ser um idoso, poderia ser qualquer coisa. Poderia ter sido uma mulher, uma adolescente, poderia ser qualquer pessoa. Mas naquela situação a oportunidade que ele tinha era de violentar uma criança. E aí ele foi lá e estuprou um vulnerável. Então são coisas diferentes. Um pedófilo pode ser um estuprador de vulnerável, mas não necessariamente. E a Eloá, ela morreu virgem. Isso é um ponto. E a relação deles, até onde a Eloá falava, e parece que de fato foi, não era uma relação sexual. Nunca foi. Parece que era até um pouco infantilizado para a idade que o Lindenberg tinha na época. Pelos relatos das pessoas, da família dela, dos amigos e amigas dela, da Eloá, e de pessoas que conheciam o Lindenberg dessa época, por tudo que essas pessoas falam, não parece que quando ele começou a namorar ela, era
com essa intenção. E eu tô comentando isso com vocês porque eu tenho amigas psicólogas que já atenderam homens com essa parafilia e ouvi pessoas especializadas nisso falando. E quando nós começamos a englobar tudo, qualquer coisa, dentro da pedofilia, os casos que realmente são de pedófilos passam despercebidos. Então, aquele tio, porque geralmente os pedófilos, as pessoas que estupram, inclusive também vulneráveis, geralmente estão num ciclo muito próximo daquela criança. Então, às vezes, o tio, assim, acima de qualquer suspeita, esse às vezes é o cara que pode estar abusando da criança. A gente tem que ter cuidado, um certo refinamento para dar nomenclaturas e nomes, sair distribuindo nomes de transtornos ou de parafilias para as pessoas. Eu, Gisele, eu não sei se eu teria deixado meus filhos namorarem com 12 anos. Provavelmente não. Mas eu não acho justo o tanto que eu vi de pessoas criticarem a mãe da Eloá por ter permitido, quase incluindo nessa mãe a culpa da morte da própria filha. Por que ela deixou a menina namorar com 12 anos? Porque é injusto, é hipócrita, é desnecessário. Não foi o fato dela deixar a filha dela namorar em casa, com vigilância, com controle, com 12 anos, que fez com que esse cara matasse a filha dela. Não foi isso. Como eu disse, eles já namoravam escondido. Ele poderia ter decidido matar ela sem que os pais dela nem imaginassem que ela estava namorando com esse rapaz. Também não é culpa da Eloá. Ela ter se apaixonado por um rapaz mais velho do que ela. Finalmente, o Lindenberg concorda em soltar um refém, que foi o Vitor. O Vitor conta pra série que, na verdade, os 4 iriam fazer o trabalho de geografia que eles foram fazer na casa dele. Só que a Eloá falou que dava pra fazer na casa dela, dava ainda pra fazer um almoço, então eles foram pra casa dela. E o Lindenberg entrou uns 20 minutos depois. A Nayara, na época, namorava com o Iago. Como estavam em 4, o Lindenberg pensou que ele e a Eloá estavam tendo algo, mas ele nega. Ele fala, eles eram só amigos mesmo. Ele conta também que o Lindenberg entrou com uma sacola cheia de munição, dizendo que ia trocar tiro. Olha como é que são as coisas. E culpando a Eloá por ter acabado com a vida dele. Culpando a internet pela mudança do comportamento dela. Vamos lembrar que isso é 2008, então a internet estava ainda naquele burburinho da gente descobrindo o que era aquilo. E ele culpava também a Nayara pelo fim da relação deles. O Vitor passou mal, desmaiou, a Eloá implorou para o Lindenberg soltar o Vitor. Durante essa negociação em que ele soltou o Vitor, ele atirou na direção do sargento Atos, e isso já eram 10 horas de sequestro. Aí passa-se mais 2 horas, ele libera o Iago, a Nayara não quis sair, para não deixar a Eloá sozinha com ele lá dentro. E aí o Douglas comenta que quando o Vitor desceu, o Vitor olhou para ele e falou: viu o que seu amigo tá fazendo? Consigo compreender, né, na hora a raiva do Vitor de ter passado por aquilo ali, mas deve ter sido doído pro Douglas também, porque ele ainda era uma criança. Todo mundo ali era uma criança, tanto o Douglas quanto o Vitor. Mas como o Lindenberg se aproximou da Eloá, conheceu a Eloá, porque ele era amigo do Douglas, eles jogavam bola juntos e tal, acaba tendo uma culpa maior que não é dele, mas eu acho que ele acaba sentindo ali naquele momento essa culpa, mesmo não sendo dele. O irmão mais velho, eu fiquei impressionada, de verdade, todo mundo da família participou, porque o Douglas, eu ainda durante a minha pesquisa, eu sei que ele falou sobre o caso e tudo, mas o Ronixon sempre foi bem mais na dele, mais recluso, e ele falou na série. Assim, eu também fiquei meio chocada, porque eu não esperava que ele falasse. E ele deixa muito claro ali que ele não concordou com a Eloá namorar. Eu não sei aí se foi pela idade dela, ou por ser o Lindenberg, ou talvez as duas coisas. Porque se eu bem me lembro, ele não morava mais em Santo André quando aconteceu. Ele servia ao exército. Ele estava morando aqui no Rio de Janeiro. E aí o Lindenberg, mais uma vez, depois de conversar lá com o sargento Atos, atira. E isso tudo aconteceu no primeiro dia, tá? 18 horas de sequestro. A imprensa chega em peso, mas assim, em comboio, inclusive com helicóptero para ficar sobrevoando os prédios. Olha a loucura. Juro, gente, ninguém da segurança pública, vendo os links ao vivo que começaram a pipocar, helicóptero sobrevoando, gente apinada olhando,
em momento nenhum pensou em, sei lá, bloquear o espaço aéreo ali, tirar todo mundo. Tipo assim, olha, agora aqui no espaço aéreo, manda lá a aeronáutica dizer que só avião comercial vai passar. Ou então tirar todo mundo dali, proibir a imprensa de fazer os ao vivos. Assim, eu proibi, eu digo, não no sentido de dizer que eles não podem fazer, mas proibir eles de fazer ali naquele ponto que eles estavam fazendo. Aumentar o perímetro de distância. E também, aí sim, proibir mesmo que certas informações saíssem. Porque acabou que a polícia deu muita margem, muita liberdade para o circo, que acabou virando ali embaixo do CDHU, daquele bloco específico. E aí o sargento Atos diz que até a imprensa chegar, o Lindenberg não tinha noção do que estava acontecendo do lado de fora. Eu concordo em partes, porque eu acho que ele não poderia saber que o caso já tinha tomado uma comoção nacional. Mas ele estava vendo na janela a quantidade de gente ali do conjunto ou do bairro, olhando lá para cima. Como, gente, ele estava vendo as pessoas ali, dezenas, quase centenas de pessoas ali. Então, ao menos, sobre chamar a atenção daquelas pessoas que ele conhecia, ele já sabia que ele tinha conseguido fazer. E ele estava vendo a aglomeração de câmera, de microfone. Então, eu acho que sim, ele poderia não ter noção da comoção, mas o que estava acontecendo ele tinha total noção. E aí, ele atira novamente, agora várias vezes, 4 tiros. Porque parece que ele ouviu na televisão um apresentador falar alguma coisa sobre ele e ele não gostou. Então, nisso eu concordo que a imprensa possa ter influenciado a piorar o comportamento dele. Mas vamos lembrar que antes disso aqui acontecer, ele já tinha ameaçado. Então não foi como se tivesse tudo controlado, ele estava bem de boa com a polícia e a imprensa chegou e ele ficou agressivo. Não, ele já estava mentindo e já estava brincando com o gato há muito tempo. E isso já eram 27 horas de sequestro. Devo dizer que foi muito corajoso o Luiz Guerra falar nessa série. Eu vi que algumas pessoas criticaram a Netflix porque não falaram da Sônia Abraão ou não mostrar ela falando com o Lindenberg, mas esse ponto do caso é bem conhecido, gente. E convenhamos que se fosse para falar de fato onde começa a culpa ali na Rede TV, eles teriam que iniciar essa história apontando o nome dos produtores que foram atrás de conseguir o número do Lindenberg. Que eles foram os primeiros a ligar para ele e que estavam lá sedentos pelo furo da reportagem. Então há uma cadeia de culpa nesse episódio que não é só da Sônia Abrão, mas é em toda a produção do programa dela. E os moradores do bloco lá de baixo, aos berros, implorando para ele soltar logo o Eloá porque a vida dele estava parada com tudo aquilo ali. Tipo, meu filho, tem como tu soltar logo essa menina aí? Eu quero trabalhar, eu quero passar, preciso fazer minhas coisas, botar uma roupa na corda. Eu fiquei pensando, gente, eu não sei analisar, não sei se é um pouco de egoísmo das pessoas ou de praticidade mesmo, de cansaço daquilo ali. As pessoas já estavam há horas, muitas nem podendo entrar dentro de casa, perseguidas pela polícia, toda hora um repórter com o microfone na cara delas, querendo que elas contem alguma coisa. Então, e aí eles decidem trocar o negociador, né? Trocar o sargento Atos pelo capitão Adriano Giovannini, que era o comandante do GAT. O Atos fala que ele estava cansado e tal, mas eu acho que esse foi um outro erro na lista de erros da polícia. Porque, mal ou bem, o Atos tinha conseguido liberar 2 reféns, e ele foi alvo de tiro quantas vezes, né? Então eles falam que, como o Lindenberg não estava pedindo nada, não estava exigindo nada, a negociação em si era muito complicada, porque eles não tinham nada para negociar. Mas aí eles tiram a única pessoa que tinha conseguido alguma coisa com essa pessoa que não estava querendo negociar nada. Sabe? Fiquei me perguntando isso. E aí, eles não têm nada para negociar. O que eles fazem? Eles definem que a melhor opção é cortar a luz e o telefone. Que eu imagino que seja o telefone fixo da casa, né? Que é mais fácil de você cortar. E como deveria ser o esperado por eles, o Lindenberg fica ainda mais puto da vida. E eu sei que a gente tende a de fora, com tudo já passado, sabendo o desfecho, vira todo mundo especialista de negociação com o sequestrador, todo mundo. Mas eu não sei, não faço ideia do que eles poderiam ter feito, porque tem toda uma pressão, os comentários, uma horda de repórteres com microfone, é câmera, é luz em cima. Então, eu também não vou ser engenheira de obra pronta e ficar aqui apontando isso e aquilo que aquelas pessoas ali tinham que ter feito. Ah, não, o secretário de segurança tinha que ter feito isso. Eu não vou fazer isso. Pode ser
que a tática que eles resolveram implementar naquela situação já tenha funcionado milhões de vezes antes, só que naquela não funcionou. Eu posso achar que talvez, não sei, faltou eles caírem na real de que aquele sequestro era diferente, que o Lindenberg não era um criminoso que sequestra por dinheiro, que sequestra por poder ou por alguma ideologia. Pode ser que a gente consiga concluir isso, mas essa sou eu analisando hoje, em 2025. Aí o Lindenberg faz o quê? Faz a Eloá ligar para a mãe, implorar, clamar para que religassem tudo. E aí, como eu falei, mesmo ele não sendo um bandido, um criminoso, né, com uma carreira, com uma ficha criminal, ele sabia como lidar com aquilo melhor do que aquele monte de homem treinado, e ele usou as emoções das pessoas em favor dele. Ele foi demonstrando a todo momento que ele sabia muito bem o que ele faria e como ele faria, desde que ele entrou no apartamento. E isso dava a ele uma vantagem muito grande. Agora, é claro que, quando eles permitiram que a Ana Cristina falasse com a Eloá, ela ouviu a filha dela chorando, implorando, ela ia ficar desesperada. Ela mesmo, se possível, eu tenho certeza que ela mesma ia religar tudo sozinha. Então, fica muito claro que era o Lindenberg quem mandava em todo aquele perímetro e era ele que puxava todas as cordas. E eles terem negado essa realidade pode ter sido, em parte, que custou a vida de Eloá, porque já eram 32 horas de sequestro. Aquele garoto de uns 22 anos ficou na mira dos snipers por quantas vezes? De maneira que a gente pode afirmar que era possível neutralizar ele sem machucar mais ninguém. Mas é uma prática de negociação no Brasil fazer esse tipo de coisa? Porque aqui no Rio de Janeiro, uns 8 anos antes, teve um atirador da PM que errou o tiro no Sandro, no sequestro do ônibus 174. Como o tiro desse atirador da PM não pegou no Sandro, o Sandro fez o quê? Atirou na Geisa. E o Sandro já estava fora do ônibus. Quantas vezes o BOPE teve chance de atirar no Sandro dentro do ônibus e não fizeram? Tudo bem. Nessa situação do sequestro do ônibus 174, aqui no Rio, foi um policial do BOPE que errou. Supostamente treinado até para coisa muito pior do que aquele caso. Porque quantas incursões muito mais perigosas em comunidades aqui do Rio aquele policial já não deve ter feito. E olha como tudo aconteceu. Olha como é que acabou. Aí, e eu acho um outro ponto importante a gente falar isso. Corta para 19 anos depois. O mesmo atirador do BOPE conseguiu neutralizar um sequestrador na Ponte Rio-Niterói. E ele salvou todas as vítimas. Posso estar enganada, tá, gente? Mas eu acho que era um ônibus que o cara tinha sequestrado. Quantas vidas foram perdidas até que o BOPE conseguisse fazer um caso, finalizasse tudo sem que ninguém, além do sequestrador, morresse. Vocês entendem o ponto aqui? Bem, o Lindenberg prometeu soltar a Nayara, soltou mesmo. Eles mostram a gravação, um pedacinho de uma gravação do pai da Nayara. Só que o que eles não citam, a Nayara, ela morava com a mãe e o padrasto, não com o pai. Ela e o pai, eles não tinham uma relação muito próxima. E aí a polícia levou o pai biológico da Nayara justamente para usar isso, para convencer o Lindenberg a soltar. Porque o Lindenberg não foi criado pelo pai dele. E era uma dor do Lindenberg isso. Então isso ajudou ela a ser solta. Isso que eles fizeram, ao meu ver, tá, gente? Vocês podem discordar, óbvio, estamos numa democracia. E isso foi um ponto muito positivo para a polícia. Foi uma jogada muito boa deles. Porque assim como o Lindenberg se utilizou da emoção da Ana Cristina para poder, através da Eloá, para fazer com que religassem a luz e o telefone do apartamento, a polícia usou o pai da Nayara, o pai biológico, e essa história de um pai que quer ter essa oportunidade de se reaproximar da filha para convencer o Lindenberg a soltar ela. Então foi uma jogada muito boa. E aí depois eles mostram o Douglas falando sobre como ele tinha medo do Lindenberg estuprar a irmã dele agora que a Nayara tinha saído, porque estavam os dois sozinhos, e eu teria o mesmo medo. Exatamente o mesmíssimo medo. Eu tenho certeza que toda a família dela teve exatamente o mesmo medo. Quando ele soltou a Nayara, já eram ali mais ou menos 43 horas do começo do sequestro. Aqui é uma boa pontuação. Assim, eu acho muito legal que eles colocaram várias vezes, né,
as horas do sequestro passando e aumentando, porque essa visão das horas passando, acho que dá uma agonia de ver o tempo passar e nada tá acontecendo, meio que coloca a gente lá também com eles, aguardando, assistindo, contando as horas. É mais ou menos, não é exatamente igual, mas é como se a gente estivesse de novo na televisão, assistindo aquilo ao vivo, como as pessoas assistiram lá em outubro de 2008. Tiveram várias emissoras que alugaram apartamentos naquele bloco 24, no bloco da frente também, para ter uma imagem melhor da janela do apartamento do segundo andar do bloco 24. E aí eu fiquei pensando na ambiguidade da situação. Porque no meio daquela tragédia, tinha quem estava lá antes reclamando do impacto negativo, mandando aquele garoto soltar essa menina logo porque tá atrapalhando a vida dele. E do outro lado, gente que estava lucrando. Então, assim, efetivamente transformaram tudo aquilo em um reality show. Tem um repórter, talvez tenha sido o Fábio Diamante, eu não lembrei de anotar. Ele fala que a polícia poderia ter afastado a imprensa e não fez. Aí, por outro lado, eles mostram um policial da equipe tática falando que os helicópteros da imprensa tinham câmeras super potentes, ficavam sobrevoando a área o tempo todo e dando zoom. O que eu, Gisele, acho? Eu acho que a polícia poderia ter aumentado o raio de distância da imprensa? Sim. Eles poderiam ter se negado, por exemplo, a ficar dando toda hora uma coletiva? Sim. Agora, adiantaria? Se a imprensa, se os canais de televisão estavam dispostos a alugar apartamento, helicóptero, botando câmera em tudo quanto é lugar que você imagina, ia adiantar proibir? Porque como que a polícia vai proibir um morador de colocar alguém dentro da casa dela? Não tem como você fazer isso. Então, se tivesse, eu acho que eles deveriam sim ter aumentado o perímetro de distância. Mas também acho que não faria diferença, porque o canal de televisão que quisesse dar um jeito, ia dar um jeito. Para o Douglas, a imprensa tratava o Lindenberg como um cara bom, que só estava fazendo aquilo devido a uma briga com a namorada. E isso eu super concordo com ele. Tem um trecho, uma entrevista do Lordello, e ele tá ali falando que exatamente isso. Falando do Lindenberg desse jeito. Aliás, a gente lembra muito da Sônia Abrão, mas a gente esquece de tantos outros que fizeram e falaram coisas tão bizarras quanto ela naquele ao vivo. É bom a gente não esquecer que brasileiro tem memória curta. Mas a gente fala da Sônia Abrão, que ela ficou falando do Lindenberg daquele jeito e tudo, não foi só ela, não. O Serra, que era o governador de São Paulo, então era o responsável pelas polícias, fala que achava arriscado dar um tiro no Lindenberg, porque ele era um rapaz trabalhador, que só estava num surto. E essa fala dele, ao meu ver, reflete mais a preocupação do que a população ia pensar do governo dele se ele mandasse um sniper daqueles lá, da equipe tática do GAT, dar um tiro no Lindenberg, porque isso desse errado. Porque se ele mandasse atirar e neutralizasse o Lindenberg e Eloá hoje estivesse viva, ia ser um sucesso. Mas e se desse errado? Porque as pessoas resumiam tudo aquilo que você estava assistindo como um ato de amor do Lindenberg. Um amor imenso. Ele não era um criminoso, ele era um apaixonado. Agora, como que você, assistindo a população verbalizar isso ao vivo na televisão, 24 horas por dia, ordena que alguém dá um tiro nesse cara? Hoje, todos esses anos depois, a forma que a gente vê, claro que é diferente. Só que na época não era assim. Se vocês forem puxar entrevistas daquela época, o que você vai ver de gente falando: meu Deus do céu, esse Cícero tá apaixonado, ele é um menino bom, como a Sônia Abrão ficou falando, você é um menino bom, você ainda não fez nada de errado. Você ainda não fez nada de errado. Ele só tinha feito coisas erradas até ali. O Rodrigo Hidalgo, ele até fala que mulheres iam lá pro CDHU e ficavam lá gritando: Lindenberg, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Era por ele que essas mulheres estavam indo ou era pra aparecer no programa ao vivo de alguma emissora? A gente não sabe, mas elas iam. E aquilo ali, aquelas fãs ali gritando ali, lá embaixo, falando pro Lindenberg o tempo todo, aquilo ali tava passando na televisão. Então, é um erro, a gente tem que botar as coisas de uma forma contextualizada. Eles mostram um vídeo do momento que o Lindenberg dá um tiro pelo basculante do banheiro, e nesse mesmo vídeo a gente consegue ouvir as pessoas comemorando, gritando, batendo palmas.
Olha o surto coletivo. Eles esqueceram completamente que tinha uma menina de 15 anos que estava lá com essa arma que tá atirando ali, fazendo graça. Tinha uma menina que estava sob a mira daquela arma. E as pessoas estavam lá embaixo gritando, batendo palma, como se fosse, sei lá, a Lady Gaga ou a Taylor Swift aparecendo no balcão de um hotel. Então, assim, é muito complicado. E só do Lindenberg, os pais da Eloá relembram no dia em que a Eloá precisou ir de ônibus para a escola, para um curso, e o Lindenberg pegou ela na rua, deu um tapa nas costas dela, ela voltou para casa chorando. O Ronixon foi na casa do Lindenberg meio que para tirar satisfação do porquê ele ter agredido a irmã dele, e o Lindenberg negou que ele fez aquilo. Só que durante o sequestro, ele pediu para falar com o Ronixon também e queria que ele se desculpasse de ter ido lá tirar satisfação com ele nessa ocasião. Então, para mim, isso mostra que o sequestro e tudo mais nunca foi por amor a Eloá. Era despeito, era vingança, ele queria que todo mundo ali sofresse. Aí o Gatti chama o Douglas para ajudar a tentar negociar. Ele devia ter o quê? Eu falei, né? 13 anos na época. E sabe o que eu fiquei me perguntando? Eu não me recordo se isso aconteceu. Mas eu assisti na série, eu fiquei me perguntando assim, não chamaram a mãe dele, não? Tipo, uma irmã, um melhor amigo, sei lá. Por que a família da Eloá é que tinha que negociar? Se o Lindenberg já tinha provado que ele tinha raiva daquelas pessoas. Por que não tentaram negociar com alguém próximo a ele para soltar a menina? Aí o Lindenberg pede para ir lá buscar os cachorros na casa. Tem um áudio dele gritando com o Eloá. Pô, cara, olha, dá uma tristeza tão grande. Cada áudio dele gritando com aquela menina. É assim, ó, é uma dor profunda dentro de mim que eu sinto. Todas as vezes. Eles mostram que o Lindenberg pediu comida para Eloá e muita gente já ficou perguntando por que a polícia não aproveitou que ele tá pedindo comida, não botou um calmante ou não botou alguma coisa dentro da comida dele e ele desmaiar. Gente, se eles tivessem ou pudessem ter a certeza de que só o Lindenberg comeria, até poderia fazer sentido. Haja vista, né, que eles estavam usando até copo para ouvir pela parede. Por que não, né? Só que, e se a Eloá comesse? Se eles colocassem um calmante ou qualquer coisa naquela comida e só a Eloá comesse, ela ficaria muito mais vulnerável para ele pensar em fazer algo com ela, né? Se aproveitando de que ela estava desmaiada. Eu disse para vocês, ela morreu virgem e a relação deles nunca pareceu ser com essa intenção de sexo. Mas, gente, sei lá, o cara tá ali. Também nunca ninguém imaginou que o cara ia sequestrar a garota e ficar com uma arma. O menino não tinha histórico nenhum. De repente, tá com um revólver apontando para a cabeça da garota. Vai confiar? Não tem como confiar. Uma das cenas para mim mais angustiantes, e eu não falo nem como pessoa, estou falando como mãe, é a Eloá passando a corda de lençóis amarrados pela janela e a Ana Cristina lá embaixo vendo a Eloá e ela gritando, Eloá pedindo calma. É tão desesperador. Aquela ali foi praticamente a última vez que ela viu a filha viva. É tão triste. É tão desolador. É assim, pra mim, é a pior cena de todo esse caso. Tem duas coisas muito bizarras. Repórteres tentando saber o que a polícia estava mandando na marmita. E o Ademar Gomes, no programa da Sônia, falando sobre aquilo tudo acabar em pizza. Que eles se casariam. Tem até esse trecho no episódio aqui no podcast, porque é uma coisa que me causa um enjoo até. Sabe? Me causa uma coisa ruim. Primeiro que a imprensa estava querendo tirar o máximo daquilo. Quem que vai querer saber o menu da marmita? Isso aí é o tipo de coisa que a gente espera ver no programa de fofoca, não no telejornal. E as falas desses especialistas em segurança minimizando tudo. Esse Ademar Gomes, ele acabou depois se colocando como advogado da família do Eloá. Ele atuou como assistente de acusação. Eu não sei se eu escolheria ele como assistente de acusação. Depois de tanto de comentário, quase infantilizando o pobre do Lindenberg. Como que você escolhe uma pessoa dessa para ser seu assistente de acusação? Para colocar aquele garoto que antes estava dizendo que era um cara apaixonado e quer casar com a Eloá para atuar do lado do Ministério Público? Eu não faria. E aí algo
que eu não tinha certeza se aconteceu, aqui eles dizem que aconteceu sim. Bandidos assaltaram jornalistas. Até os bandidos tentando ganhar alguma coisa com aquilo. E aí o Luiz Guerra fala, né, que alguns criminosos pediram para a imprensa para conversar com a polícia, para eles saírem, que eles iam lá tirar o Lindenberg, matavam ele logo. Imagina, quando o Luiz Guerra apareceu falando isso, eu falei, meu Deus do céu, foi exatamente o que eu falei lá no início, Jesus. Porque você acaba pensando isso mesmo. Mas eu não sabia que eles tinham chegado a conversar com alguém na imprensa e falado, manda a polícia sair aí rapidinho aí que a gente resolve esse negócio. Pra você ver o nível. O que o Lindenberg fez devia estar atrapalhando até o negócio deles. O negócio, entre aspas. Porque já eram 58 horas de sequestro. Aí é o famoso momento que eu citei, em que 2 produtoras do A Tarde é Sua dizem ter falado com o Lindenberg, mas não gravaram, e aí o Luiz Guerra quer ligar com uma câmera gravando. Mesmo eu compreendendo a tal da guerra pela audiência, porque eu sou uma criança dos anos 90, gente, com o Gugu fazendo de quase um tudo na TV para ter Ibope. Programa policial mostrando gente morta sem colocar nada para cobrir, um blur. Um jornal, o Extra, na época, Meia Hora, no caso, estampava foto do corpo, assim, ó. Bem na banca de jornal. A gente passava pra escola, tinha um corpo lá no Meia Hora, lá estendido, assim. Era tipo 20 centavos o jornal, 50 centavos. Tinha um corpo lá, assim, cheio de sangue, todo arrebentado. Graças a Deus, isso mudou drasticamente. Porque era muito desrespeitoso, era feio, era vulgar. Então, mesmo eu tendo essa compreensão, como até o começo dos anos 2000 as coisas eram desse jeito, há certos limites, gente, que não tem como ser ultrapassado. Não tem como achar que o que a Rede TV fez nesse caso não é um absurdo sem tamanho. Em 2025 e em 2008 também. E quando o Luiz Guerra diz que ele queria ligar e gravar, fica óbvio, pra mim, fica óbvio que a intenção é a audiência. É só ter a matéria para colocar na televisão como exclusivo, independente das consequências. Tanto é que ele começa a ligação mentindo. Ele finge que é um amigo, depois finge que está falando o nome da família. A verdade é que naquele momento é difícil de se acreditar que alguém que estava cobrindo aquele caso estava mesmo preocupado com a vítima, com o Eloá. E aí depois da Tarde Sua, é uma corrida de produção de programa televisivo tentando ligar para o Lindenberg, querendo tirar algum proveito de tudo e angariar alguns pontos do Ibope. Foi Hoje em Dia da Record, com a Ana Hickman pedindo para ele dar tchauzinho se estivesse assistindo, com uma câmera dando zoom na janela, esperando que ele desse. O Brito Júnior falando que, gente, conversamos com ele, as famílias podem ficar tranquilas que ele não ia fazer nada. Quem é você para dizer que ele não ia fazer nada? A Zelda Mello, que o Luiz Guerra até cita ela, ligou, gravou falando com ele no telefone para passar uma matéria no Jornal Nacional. A Sônia Abrão, para mim, de longe foi o pior. Ela fez ao vivo, ela falou com ele como se ele fosse uma criança, cheia de pena, quase consolando, como se não fosse ele com um revólver apontando para uma menina de 15 anos. Então foi de longe uma das coisas, assim, eu não assisti o dia no ao vivo, mas eu acompanhei a repercussão. Eu fico incrédula até hoje, eu fiquei naquela época, eu fico incrédula até hoje. Então tem essa fala na série do Luiz Guerra sobre ele estar numa situação, naquele momento, que poderia mudar a história, porque o Lindenberg poderia matar Eloá. Por que o jornalista acha que ele, como jornalista, poderia ser o responsável por salvar a vida de alguém? Todos os jornalistas que eu conheço sempre falam que é preciso não se envolver nas histórias que você cobre. Então, onde que ele seria a pessoa indicada para acabar com o sequestro que estava completando, 66 horas? Que poder de influência que ele teria que o Gatti não teve? Que a família do Eloá não teve? Que a própria Eloá não teve? Não te soa prepotência? Porque se ele, com raiva do Luiz Guerra, ou da Zelda, ou de sei lá quem, ter ligado, não dá um tiro na cabeça dela ao vivo. Porque se ele diz que ele achava que o Lindenberg poderia atirar e matar Eloá, ligou pra quê? Pra ele pegar ao vivo o momento em que o Lindenberg dá um tiro no Eloá? Se alguém nesse país, neste planeta Terra, tinha o direito de ligar e falar com o Eloá, como a Sônia fez, essa pessoa era a mãe dela, ninguém mais. E aí aconteceu o quê? O óbvio depois. O Lindenberg não queria mais falar com a polícia. E por que é que ele iria querer acabar com aquilo que engrandecia o ego dele? Ele era a notícia. Ele não ia querer acabar com aquele momento de fama. Aí tem lá
uma gravação de uma conversa entre o Douglas e o Lindenberg. Dá pra ouvir lá no fundo. O Lindenberg bate de novo nela. E, gente, eu não sei como que esse menino, irmão dela, aguentou. Tão novo. Como que ele aguentou? Como permitiram que ele tivesse à frente daquilo? É muito doloroso. Como que você espera que uma criança de 13 anos fique ali no telefone falando com um cara que está batendo na irmã dele? E ele ouvindo e dizendo, não, deixa ele lá pra lá, meu negócio aqui é com você, eu quero falar com você. Gente, que surto! E aí o acordo que a polícia queria era o seguinte, o Lindenberg se entregaria, colocaria as armas no banheiro, ia sair de mãos dadas com Eloá, a Nayara ia estar em algum lugar ali perto, ele daria a mão pra Nayara, a Nayara daria a mão pro Douglas, e aí aconteceu outro erro bizarro da polícia. Trouxeram a Nayara de volta. E sabe-se lá por quê, já que tudo que o Lindenberg tinha dito até ali, ele não fez nada. Não sei por que a polícia achou que seria uma boa ideia colocar praticamente na mão de 2 adolescentes, do Douglas e da Nayara, o fim de todo aquele circo. Algo que nem pessoas treinadas por anos não conseguiram. Como que a polícia acha que 2 crianças iam terminar com esse sequestro? E chocando um total de 0 pessoas, de só ter um refém, ele consegue voltar a ficar com 2. E se o Douglas tivesse subido mais, ele teria 3. Aonde que um adolescente, vendo a sua melhor amiga com uma arma apontada, com o cara que está lá apontando essa arma, supostamente mandando ela entrar, ela não ia entrar. E o medo dele atirar na Eloá bem na frente dela. Como você põe nela a responsabilidade da vida dessa amiga? Ela estava sozinha, sem ninguém que, se algo desse errado, salvaria ela ou salvaria as 2. E o coronel Félix, do batalhão de choque, insistindo que eles não tinham errado, não. Eles deram uma refém de bandeja pro cara. Agora ele podia matar 2 pessoas. Como acreditar que aquilo ali tinha sido uma ação bem-sucedida? O que o Vitor fala aqui é mais pra verdade. Como que você vai confiar em um cara que em 76 horas não tinha cumprido nada do que ele falou? Ele ia cumprir agora por quê? É de uma ingenuidade que não cabe. O show, porque agora virou um show, aumenta ainda mais quando o Lindenberg bota a camisa do São Paulo, que é o time do qual ele era torcedor, na janela. Eu não posso afirmar, mas pra mim ele colocou pra chamar a atenção do time, de algum jogador que ele sonhava conhecer. Ele já tinha dado várias entrevistas. Ele apareceu no Jornal Nacional. O superintendente do São Paulo Futebol Clube, não por acaso também vereador, que era o Marco Aurélio Cunha, baixou em carne e osso no CDHU, se pondo à disposição para ajudar. Mais um com espírito salvador. O Lindenberg estava errado em pensar, talvez, supostamente, que chamaria a atenção do São Paulo se ele colocasse a camisa lá? Não estava. Aí o pai da Eloá, que todo mundo achava que se chamava Aldo, mas na verdade era Everaldo, passa mal, sai de maca do CDHU, e aí a gente sabe que foi essa imagem que ajudou a descobrir quem ele era de verdade. O comando daquela operação, confiando que só estava atingindo todos os objetivos, corta o envio da comida. Vocês lembram que eles mandaram cortar a energia e o telefone. O que aconteceu? A mãe da Eloá implorando para eles religarem tudo. Depois disso, ele soltou refém? Sim, soltou a Nayara. Mas ele nunca entrou lá, naquele apartamento, pra ficar com a Nayara, pra ficar com o Vitor, pra ficar com a Iaga. Ele nem sabia que aquelas pessoas iam estar lá. Ele sempre quis a Eloá. E, claro, ele também, se tivesse a Nayara lá, para ele estava bom. Porque ele queria ela também, ele tinha raiva dela também. Então, de qualquer forma, o Vitor e o Iago, ele ia acabar soltando. O negócio dele era Eloá, principalmente, e por consequência, a Nayara. Outra entrevista tem um trecho de uma coletiva que esse mesmo comandante do choque respondendo a uma pergunta afirmando que não dava para invadir o apartamento porque eram 3 crianças lá conversando. Tipo, oi? Conversando? Sob a mira de uma arma? Quem conversa assim? É tudo assim tão desconexo. E isso já era 97 horas de sequestro. Aí agora o Lindenberg exige um documento assinado garantindo a integridade física dele quando ele se entregasse. Para que as pessoas acreditassem que ele queria se entregar. Aí vai o promotor, que foi o Augusto Rossini, vai ele lá para o CDHU para dizer que estava lá para garantir essa integridade física. Mandam pela corda de lençóis, né, pela Tereza, o tal documento assinado e adivinhem? O moço se irrita, diz que não entendeu nada, que aquilo ali não vale de nada.
Eu confesso que assistindo, quando eu cheguei nessa parte, eu já estava com um ranço, com uma raiva desse Lindenberg, profundamente irritada. 17 anos depois, ele conseguiu me irritar até mais do que eu fiquei irritada com ele na época. E aí chega na marca de 100 horas de sequestro. No trecho do vídeo, em que aparece em seguida, ele tá conversando com o negociador, e o negociador tá ali ouvindo ele falando do anjinho, do diabinho, e o capitão começa a sussurrar que aquilo ali parecia papo de suicídio. Como eu já disse, vou ser repetitiva. A gente sabe que ele tá bem vivo, mas eu, de verdade, pela experiência de acompanhar casos assim, se ele quisesse mesmo se matar e matar Eloá, ele teria feito isso quando ele entrou no apartamento. Ele iria ficar 4 dias criando história, dando entrevista, aparecendo em janela, dando tiro, ameaçando. Ele entraria lá, botaria todo mundo pra fora e faria. Ou não. Aí, em mais uma ação que parece demonstrar mais preocupação com ele do que com a vítima real daquilo tudo, a suspeita de que ele poderia se matar e aí sim matar Eloá, surpreendentemente faz o comando autorizar que, se fosse ouvido um disparo, a equipe poderia atirar. Enquanto ele só estava atirando nos policiais e ameaçando a Eloá, eles ouvindo lá ele agredindo a menina, não tinha autorização. Foi ele suar suicida que o milagre aconteceu. O que eu suponho que tenha acontecido é, aquilo já estava chegando no nível insuportável, eles estavam vendo que não iam resolver, então eles, acreditando que o Lindenberg iria uma hora atirar de novo, que ele já tinha feito antes, falaram, a gente vai usar esse argumento aqui para invadir, porque a gente quer invadir. Porque as pessoas estão duvidando da gente, duvidando do governador, cobrando do governador, cobrando de não sei quem, então a gente precisa apresentar trabalho. Então a gente vai usar essa desculpa para entrar, porque queriam entrar, mas precisavam de uma justificativa plausível. E dali para frente, foi só para trás. A polícia colocou explosivo na porta do apartamento. Aí para quê? Pensaram na possibilidade de algum deles, do Lindenberg, da Eloá, da Nayara, qualquer um deles, estar atrás da porta? Pensaram em fazer uma invasão sincronizada? Porque, creio eu, para despistar a imprensa, que ficava lá plantada no prédio um dia inteiro, se distrair, eles fazem o quê? Um representante da polícia vai até lá e diz que vai ter uma coletiva, que o coronel Félix e o promotor iriam falar. Só que para quê? Creio eu, tá? Enquanto as câmeras da imprensa estivessem nesse representante, nesse cara ali, falando, gravando, e ele explicando o que seria feito, como que eles iam falar, aonde que ele ia dar essa entrevista, as câmeras não pegassem o momento da invasão. Agora, eles não poderiam também só chamar as produções dessas emissoras e avisar, olha, vai haver uma invasão, e a gente quer que esse momento não seja exibido, porque vai atrapalhar. E aí você dá alguma coisa em troca, porque isso acontece, tá, gente? Aí, do nada, o cara lá falando, bum, se ouve o barulho da explosão. Só que tinha uma câmera de alguma emissora que alugou, provavelmente, um desses apartamentos, que pegou o momento dos policiais batendo na porta, tentando abrir. Quer dizer, eles botaram ainda por cima os explosivos muito meia boca, porque nem para estourar a porta inteira ele conseguiu. E o Lindenberg, que só eles achavam que era um imbecil, prevendo o que era óbvio que ia acontecer, botou vários móveis atrás da porta e ninguém conseguia entrar. E aí, só depois da explosão, algum abençoado pensou em pôr uma escada na janela da cozinha e subir por ali. Ah, Gisele, mas se eles posicionassem a escada antes, alguma emissora podia mostrar ao vivo e iria saber. É só mandar que não mostrasse. Posicionasse a escada lá e só explodir a porta quando o policial já estivesse para pular para dentro do apartamento. Porque olha o tempo que eles deram pro Lindenberg, se quisesse, ter matado todo mundo lá dentro até se matar. Se realmente fosse esse o propósito dele. Como eu disse lá no começo desse crime em cena, eu não estou aqui para ser engenheira de obra pronta, mas precisa levantar certos questionamentos. Esse aqui é um que eu acredito que é importante a gente levantar. Foi bem feito? O treinamento deles é isso que ensinou? O Lindenberg ficou ali do canto da parede do corredor, ainda atirando nos policiais da porta. Quer dizer,
colocaram também em risco um dos deles. Então, assim, não tem como a gente ver isso e não criticar, não chamar aquilo de uma ação de gente amadora. Mesmo eu não sendo especialista em segurança pública ou em segurança tática, eu não tenho experiência em nada disso. Mas como que você vê uma situação dessa e você não consegue criticar? Tem que criticar. Aí eles conseguem tirar a Nayara. A Nayara desce, sangrando no rosto. Aí tem um médico que parece que tá meio perdido, sobe as escadas. Olha, gente, um desastre. A Eloá é carregada, deitada no lençol. E aí são duas imagens que para mim são muito fortes. A Eloá deitada, com os olhos fechados, e o jaleco do médico todo ensanguentado, porque, gente, fica claro ali que ela tinha sido baleada e que só poderia ser algo grave pela quantidade de sangue que ela estava perdendo. Eu chorei tanto assistindo aquilo, tanto, vocês não têm noção, assim, do olho inchar. Porque você meio que se sente mal de você estar vendo aquilo. Eu não lembro, não tenho essa recordação de em 2008 eu ver a hora que isso aconteceu. Mas eu assistindo hoje, aos 40 anos, mais velha, com 2 filhos, que inclusive são mais velhos do que a Eloá. Meu filho tem 20, a minha filha tem 18. Aquilo me doeu tanto, porque eu fiquei tentando, inclusive, lembrar se eu fiz parte dessa massa de gente acompanhando aquilo como se fosse um BBB. Se eu acabei indiretamente colaborando para aquele fim ali, ao alimentar o desespero do Ibope, sei lá. Eu me senti verdadeiramente mal de assistir aquele vídeo. As câmeras mesmo vendo aquilo, sabe? Tipo, e os câmeras, sabe? E os repórteres cinematográficos vendo aquilo, vendo a gravidade, se batendo para meter a lente dentro da ambulância para ver Eloá. É meio que um sadismo. E o Lindenberg mesmo saiu inteiro. Ele atirou nas 2 meninas, as 2 saíram sangrando e o bonito mesmo só saiu com uma camisa meio rasgada. Até parece que deram ali uns bofetões nele, tem um policial com um braço em volta do pescoço dele, mas ele saiu andando. O pobre menino apaixonado, gente boa, trabalhador, ele saiu andando. E isso era o dia 17 de outubro, já de noite. Se inicia então aí um outro capítulo, porque para a imprensa ainda era preciso sugar até onde aquilo ali desce. Foram fazer o mesmo ponto do CDHU, foram se plantar lá na porta do hospital. A primeira notícia era que a Eloá passou por uma cirurgia e tinha sobrevivido. Olha, é tão difícil. Ana Cristina conta que os médicos avisaram a ela que tudo que eles poderiam fazer, eles fizeram, porque um dos tiros, e foram 2 tiros, tinha sido na cabeça, ela estava em coma. Agora você que é mãe ou que pai, você consegue mensurar a dor avassaladora que deve ser ouvir algo assim? Você vê um filho num leito de hospital, depois de tomar um tiro na cabeça, temer que ele morra, que você nunca mais vai ver. O que você fala? O que você faz? O que você pede para Deus? Você abraça teu filho, você se desespera, você chora, você fica... Eu não sei. Ao mesmo tempo que a Ana Cristina está passando por aquilo no hospital, o coronel Félix fala com a imprensa que eles invadiram porque ouviram tiros. Aí a imprensa começa a discussão agora sobre se a polícia errou ou não. Mas é autocrítica. Quem estava discutindo se eles erraram ou não? E não aparece na série o trecho de uma gravação, salvo engano, que é da Globo. Eles falam sobre... Nós não mostra o vídeo do barulho da explosão e aí os tiros. Antes da explosão não se ouve nada. Tem até um trecho lá, eles passam, um trecho da matéria que era do Fantástico. Eu acho que é do Fantástico. Que é o Ricardo Molina falando que 12 minutos daquela gravação que eles tinham, antes da explosão não tem barulho de tiro algum. O que corrobora com a tese que eu falei pra vocês, que é o que eu acredito. Aí tem a Nayara na porta do hospital com a mãe e o padrasto acenando, aquele monte de flash, de câmeras, de repórteres se empurrando para pegar ela saindo, é gente gritando o nome dela e ela sorrindo, acenando. Eu juro, gente, me deu uma sensação, parecia que uma celebridade internacional tinha acabado de desembarcar no Rio de Janeiro, estava acenando para os fãs, parado ali, ó, virando assim para as pessoas tirarem foto, sei lá, parecia algo que a gente vê no tapete vermelho de um Oscar da vida, sei lá. E eu nem sei se isso aqui é uma crítica para Nayara propriamente dito, porque ela, sei lá, nem sei o que estava passando na cabeça dela, da família dela, mas no episódio eu até comento os desdobramentos dessa saída dela, coisas que aconteceram, mas eu preciso falar aqui que aí a Eloá passa por uma segunda cirurgia, mas ela não sobrevive. Ai, gente, olha, uma criança ainda.
uma criança. O Douglas fala desse sentimento que ele ficou sobre se sentir culpado, de não saber o que falar pra mãe. Ele tá sofrendo, ele vê a mãe sofrendo. É um peso tão grande pra um garoto tão novo. E o Fábio Dinamite faz uma reflexão que eu acho muito pertinente. Ele fala sobre como a comoção, e ele está se referindo ao velório e ao sepultamento de Eloá, como a comoção vira um produto. Porque todo mundo vai embora, as câmeras vão embora, os flashes vão embora, só quem fica tendo que conviver com aquela dor é a família. E é exatamente o que eu penso. Independente de eu ser uma criadora de conteúdo, de true crime, eu procuro sempre ser uma pessoa respeitosa, porque a verdade é que por mais que a gente tente falar sobre, usar um caso como alerta, falar sobre o caso para ajudar a se fazer justiça, amanhã tem outro caso, e depois tem outro, e depois tem outro, e depois mais outro. E a falta, a dor, o desespero é só daquela família. Porque as coisas esfriam, outras matérias vêm, outros crimes são cometidos, e querendo ou não, a vida segue. A gente, querendo ou não, infelizmente, por mais que a gente tente acompanhar os casos, e eu tento acompanhar a maioria dos casos que eu faço, chega uma hora que você simplesmente não consegue. Então, a dor específica da família que fica, nisso eu concordo com ele, assim, completamente, 200%. Aí volta o Luiz Guerra e diz que sempre falam que ele é o culpado, mas que qualquer jornalista gostaria de estar no lugar dele. Quer saber? Errado de todo ele não tá. Ele sozinho não foi culpado pelo que aconteceu. Até porque o culpado direto pelo assassinato é o Lindenberg. A gente tem que botar a culpa e direcionar a culpa a quem de fato ela é. Quem atirou, quem invadiu o apartamento foi o Lindenberg. Quem matou Eloá foi o Lindenberg. Isso quer dizer que a imprensa que humanizava ele, que ficava naquela melação toda com ele, não tem parcela de culpa? Não. Eles têm culpa também. E eu desconfio que se fosse um outro repórter no lugar do Luiz Guerra, também iria ficar maravilhado pela oportunidade de dar aquela exclusiva, pensando na própria carreira, no próprio nome. Porque vários fizeram como ele nessa situação e vários devem ter ficado putos da vida por não terem sido mais rápidos do que ele. A gente vê isso até hoje, todos os dias acontecendo em programas policiais. Então eu concordo por um lado com ele, não concordo com a atitude dele, mas com essa reflexão dele, eu acho que ele não tá errado. A gente vê isso até hoje. Aí acontece o julgamento do Lindenberg, que foi em fevereiro de 2012, quer dizer, quase 4 anos depois. Esse fim de série todo, eu precisei ver em gotas. Por isso que eu demorei tanto para trazer, porque eu chorava tanto que eu não conseguia acabar de assistir. Eu sou a irmã mais velha, então eu acabo me projetando um pouco no Ronixon, no sentimento de não conseguir proteger minha irmã, na dor dos filhos dele, de não terem tido a chance de conhecer a tia. A Eloá viveu 15 anos. A morte dela aconteceu a 17. Então é muito impactante você perceber que essa família já viveu sem ela mais tempo do que viveu com ela. E isso deve doer profundamente. Aí a série termina com a família na praia, né? Eles não mostram os rostos, mas parece que são a Ana Cristina, o Everaldo, os 2 filhos, as noras, os netos. E eu me peguei pensando, e talvez você que assistiu também se pegou, em como deve ser duro de se sobreviver ao que eles sobreviveram. Como que você consegue continuar depois de perder um filho? E a atriz vai narrando os textos do diário da Eloá sobre os irmãos, do Ronixon, que ela sente saudade dele, porque ele não morava em Santo André, como eu comentei, do aniversário do Douglas, do quanto ela o amava, e os desejos que ela escreveu para 2008, para ir para a praia, para conseguir um emprego, e ela fala noivar com o Liso, que é o Lindenberg, né? São coisas tão bobas, tão inocentes. Cara, ela era só uma adolescente de 15 anos, cheia de planos, apaixonada, com sonhos, só vivendo como a gente espera que uma adolescente viva. E aí vem alguém e acha que tem o direito de tirar isso tudo dela.
O Lindbergh foi condenado a 98 anos de pena, que acabou sendo reduzida para 39 anos, e agora ele está no regime semiaberto. A gente viu ele na série da Prime Video em Tremembé. O estado de São Paulo foi condenado, eles falam isso, né, a pagar uma indenização para Nayara. A família Deloá nunca recebeu nada pelos erros que o estado cometeu com eles, porque eles cometeram. Eu relato melhor lá no episódio sobre essa questão dos processos civis e tal. Houve uma mudança nos protocolos de segurança pública, eles dizem referentes ao limite da imprensa em caso de sequestro, mas e as mudanças da própria segurança pública? Alguém foi demitido? Alguém foi aposentado compulsoriamente? Alguém sofreu um processo civil? Alguém foi penalizado pelas decisões que se tomou naquele dia? Isso é que eu queria que me respondessem. Eu gostei bastante da série, eu achei bem produzida, toca nos pontos certos, mostra as justificativas da polícia, da imprensa e deixa que a gente se decida. Eu senti falta de falarem muito mais sobre a história da Eloá, onde ela nasceu, onde ela cresceu, como ela era como filha, como amiga, como colega de escola. Acho que eles poderiam ter aproveitado até o Vitor para falar sobre isso, como ela era como irmã. Eu acho tão importante trazer essa humanização da vítima. Durante os vídeos que foi passando, né, da época, eu ficava muito me lembrando de coberturas de casos norte-americanos, sabe? Porque tá muito na moda agora o povo voltar um pouco com essas comparações de Estados Unidos e Brasil, omitindo completamente a diferença brutal entre os dois países, né? Assim, os sistemas jurídicos são muito diferentes, assim, são completamente opostos. Lá, a lei é de uma maneira baseada em costumes. Aqui no Brasil, nosso sistema jurídico é baseado no que está escrito na lei. Então, um juiz, ele pode até ter jurisprudência lá e ele procurar uma jurisprudência para basear uma sentença. Mas, lá nos Estados Unidos, as coisas são julgadas de acordo com os costumes. Aqui não. A decisão tem que estar amparada na lei, no que está escrito. Mas, eu não estou nem falando dessa diferença. Eu estou falando da diferença da cobertura de crimes. Porque lá, nos Estados Unidos, existem diversos canais voltados só para falar de crime. A gente tem o ID Discovery, o Law and Crime, Court TV, e a cobertura de true crime nos Estados Unidos é tão brutal quanto a cobertura de celebridade. Eles não fazem lá meia dúzia de série documentário como aqui não. Eles escrevem livros, é música, filme, que até muita gente nem imagina e ama o filme, é baseado em crime real. Eles têm sites especializados em vendas de itens de serial killer. É uma indústria riquíssima lá. Os locais de crime viram museus, viram pontos turísticos, igual o caso do hotel lá do caso da Elisa Lam. O nível da espetacularização e até da tão falada nos últimos tempos romantização é imensamente, enormemente superior ao que a gente vê aqui no Brasil. E isso é desde que eu me entendo por gente, tá? E aí, quando eu vi esses vídeos, na hora eu lembrei da cobertura que fizeram com o O.J. Simpson, da George Arias, dos Menendez, da Elizabeth Smart também, que foi um sequestro. Vocês sabiam que, por exemplo, Jeremy, uma música do Pearl Jam, é inspirado no crime real? Polly, uma música do Nirvana, também é inspirado no crime real. Então, eu estou vendo uma discussão se avolumando desde que Tremembé saiu sobre... Que absurdo, estão romantizando o criminoso, estão dando espaço pro criminoso, sendo que, inclusive tem até a questão da música também, né, que eu comentei lá em Tremembé, sendo que, por exemplo, a questão da música, a música tema, uma das principais que tocam na série dos Menendez, nos Monsters do Menendez, ficou como as músicas mais ouvidas no Spotify em 2024. Uma das mais ouvidas. E as pessoas estão reclamando porque estava tocando lá uma tal música em Tremembé. Aí as pessoas consomem true crime americano há décadas e décadas e décadas, como se fosse um entretenimento, mas aí quando fazem aqui, é uma romantização, é isso, é aquilo. Por que a vítima de um crime lá nos Estados Unidos vale menos que uma vítima aqui do Brasil? Todo mundo morreu, todo mundo foi vítima de um crime brutal. As pessoas no Brasil não estão preparadas para consumir esse tipo de conteúdo, mas a gente precisa começar a fazer essa prática da gente contextualizar as coisas e começar a trabalhar o nosso senso crítico. Se a gente consome filmes norte-americanos sobre crime, a gente ama... Eu, por exemplo, eu amo Jeremy, eu amo Pearl Jam. Eu amo... Se você concorda em ouvir músicas que falam de crimes, consome livros que falam de crime, consome canais que só falam de crime lá dos Estados Unidos e você tá ok com isso, a gente também precisa aprender a lidar
com os casos que acontecem aqui no Brasil. Não como entretenimento, é um ponto que eu sempre bato. True crime não é entretenimento. Não é assim que a gente precisa lidar com true crime. Mas, se a gente acha normal consumir isso, que é uma coisa que não vai afetar a gente, porque é um outro sistema judiciário, é uma outra cultura, não afeta a gente em nada. Mas a gente refletir, ouvir e dar luz a essas vítimas de coisas que acontecem aqui no Brasil é muito importante. Extremamente importante. E a gente precisa começar a trabalhar isso na gente. É isso por hoje. Eu vou voltar depois com outro crime em cena, falando do caso da Ângela Diniz mais pra frente. Mas o caso desse foi hoje. Por favor, gente, deixar a avaliação de vocês aqui no episódio. Se você tá ouvindo no YouTube, é a mesma coisa. Se inscreva no canal, dê seu like. E é isso, gente. Já já eu volto com mais. Beijos!